Como sempre, eu começo falando bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje eu começo com bom dia, porque esta conversa com quem tem história para contar está se dando, está ocorrendo na parte da manhã do dia 2 de dezembro de 2020. Se você for ouvir essa conversa num descanso ou num momento à tarde, boa tarde. Se você for ouvir e interagir conosco, Deus sabe quando, à noite, boa noite. A data de hoje é muito significativa, tanto para mim, que celebro hoje 33 anos de um presente que os céus me deram, que foi o nascimento da minha filha, a Aline, que está longe de mim, então a minha celebração é toda ela à distância, mas também ela é importante para com quem nós vamos conversar, porque ele estará recebendo hoje filha, uma neta e um neto, que estão vindo pertinho do Polo Norte, lá do Canadá. Como sempre, eu vou conversar hoje com uma pessoa que, acima de qualquer coisa, qualquer competência profissional, de qualquer qualidade emocional, espiritual, é uma pessoa que eu admiro pela maneira como se coloca no mundo. Meu caro Alcari, a primeira imagem que eu tenho de você é ali pela segunda metade do século, dos anos 50, consequentemente, na segunda metade do século passado, e é uma imagem num lugar que, para mim, é uma imagem muito forte em mim, que é a varanda da casa de tia Adelina e tio Alcari, em São Domingos. E a memória que eu tenho é você, pequenininho, não correndo, mas com uma alegria naquela varanda. E aquela alegria sua sempre me contagiou. E a minha primeira pergunta, então, é: o que daquele Alcari, eu não me lembro se foi em 55, foi em 56, mas isso é relevante, ainda habita no Alcari Simões de 2020? Olha, bom dia, Lindo. Um grande prazer estar com você. Parabéns pela Aline, né? Que está fazendo hoje aniversário. Isso realmente é uma bênção especial. A alegria da chegada dos netos, né? Lá de Winnipeg. E em relação à sua pergunta, você foi falando e foi me vindo à memória. Uma das primeiras coisas assim de infância que eu lembro é eu brincando de carrinho. Ganhei um carrinho de plástico, passando ele na parede dessa varanda dessa casa da gente lá. E lá em Domingos realmente abriu um espaço para uma pessoa que gosta da alegria. Eu sempre procuro reviver dentro de mim a infância. Eu acho que a criança tem uma das alegrias mais puras. E, portanto, a gente sempre deixa isso e fica bem caracterizado com a molecagem com os netos. Os netos até hoje gostam muito de ficar aqui comigo e, às vezes, eu fico pensando por que eles são apegados a mim, porque, na realidade, eu entro no esquema. Esses dias eu estava mandando para o nosso grupo de família, né, no WhatsApp, uma cabana que a Estela e o Pedro fizeram aqui no apartamento, esperando o Benjamin e a Cecília que vão chegar. E ela falando para mim: vô, eu aprendi a fazer cabana, olha lá, eu prendi o cobertor na gaveta do armário e esticou ele para o outro lado. Mas, rapaz, ela faz uma bagunça aqui, prende o resto do cobertor com o livro do genro que está aqui, ela faz uma zorra danada. Então, no fundo, eu não sabia dessa visão que você tinha minha, de uma criança bagunceira. Eu acho que ficou, não mudou, não.
essa conversa que eu estou tendo com o Alcari ilustra muito, para mim, ilustra muito como são os tempos, como são os movimentos, como nós, no máximo, temos controle sobre a nossa atitude, sobre o nosso impulso. O impulso inicial dessa conversa data de agosto de 2020, quando eu pensei essa série Conversas com quem tem histórias para contar, e, obviamente, uma das primeiras pessoas que veio à minha mente foi de Alcari. Fiz uma provocação a ele, ele estava em outros tempos, em outros movimentos, e reagiu algum tempo depois. Não, vamos sim, vamos fazer essa conversa sim. E nós programamos essa conversa, inicialmente, o Alcari deve se lembrar, Daniela, dia 16 do 11. O que não aconteceu em 16 do 11, eu também não sei, e nem me interessa saber. Né? Finalmente, no dia 2 de dezembro, nós começamos a conversa. Começamos a conversa por outras circunstâncias da vida. Né? A tecnologia falhou. Né? A tecnologia do lado da minha casa falhou, a internet caiu. E nós resolvemos retomar essa conversa, programando para retomar hoje, segunda-feira, sol ensolarado, e vocês já sabem que a Aline já não está mais celebrando 33 anos, ela agora está celebrando 33 anos e 5 dias. A filha e a neta e o neto do Alcari já chegaram no Canadá, e nós vamos dar continuidade a essa conversa, sem qualquer preocupação com o espetáculo. Se nós estivéssemos preocupados com o espetáculo, o Alcari estaria com aquela camisa listrada dele e eu estaria com essa minha camiseta azul marinho, que era que nós estamos usando. Mas nós vamos dar continuidade. Então, Alcari, feito esse preâmbulo, se não me falha a memória, a internet falhou quando você estava falando de uma conversa que estava tendo com uma ou dois netos a respeito da chegada dos primos. Nós estávamos falando da alegria. Você estava falando de como eu comecei a conversa falando da alegria, de quando a minha lembrança da sua alegria na varanda lá em São Domingos. Então, se você puder dar continuidade a partir de onde o seu coração indicar que deve começar, e depois a Daniela dá um jeito de editar. Uhum. É isso aí mesmo. Bom dia e boa tarde, né? Ou boa noite para quem estiver ouvindo em períodos diferentes dessa conversa. É verdade, eu estava conversando mostrando que aquela alegria, eu acho que ela se transforma e se continua nos netos. Né? Os netos, eles de vez em quando aprontam e dizem para ele: vovô, você é impossível, hein? Eles ficam... A gente inventa a moda com eles. E a Estela, ela ficou numa euforia com a chegada do Benjamin, que o Benjamin ia chegar, e ela pegou o Pedro e resolveu fazer uma cabana aqui em casa, no apartamento, né, para receber o Benjamin e a Cecília, que vinham de São Paulo, de Winnipeg, no Canadá. Aí ela chegou e falou assim: ó, o que você me ensinou, vô? Assim, o que eu te ensinei? A gente prende o cobertor nas gavetas e faz a cabana. Rapaz, pegou o livro do meu genro aqui, pregou em cima das cadeiras as outras pontas, né? Amarrou fio dental preso na cama, fez uma cabana naquele estilo que a gente fazia quando era criança. E com isso a gente acaba... você me surpreendeu quando você falou aquele negócio que eu brincava, tinha um espírito muito moleque quando bebê, bem garoto, e eu fiquei muito feliz, que eu acho que eu estou passando isso para os netos. Uma alegria. Eu acrescentaria, Alcari, que uma virtude sua, mais do que você está passando para os seus netos a alegria, esse seu permanente revisitar a sua criança interior. Porque uma coisa foi você vivenciar aquela criança, aquela sua infância, aquela época. A outra coisa é você agora dizer: eu estou transmitindo. Mas não, no fundo, se você me permite, não é? Porque é um processo pelo qual eu também busco tratar, a gente reviver, reanimar aquela criança interior
e jamais nós podemos deixar que ela fique adormecida dentro de nós. Principalmente agora, que está cada vez mais próximo da finitude. Mas, se você me permite, eu gostaria de perguntar, ainda na toada cronológica, como é que foi a sua transição de estar no mundo em São Domingos para estar no mundo em Vitória? Porque você faz uma mudança, eu diria, quase que rural, urbana, porque São Domingos, à época, era realmente muito pequeno, mesmo Colatina era muito pequena, e você vem para a capital. Né? Como é que isso bateu naquele menino curioso, desperto, atento? Olha, na realidade, como eu sou o quarto filho, né, a gente veio na toada, né? O que eu entendi dessas mudanças do meu pai é que quando a gente estava lá em São Domingos, o meu irmão mais velho chegou no máximo lá de termos escolares, que era o primário. Então ele veio para Colatina, né, onde tinha a possibilidade do ginásio, né, e à medida que foi avançando a necessidade do científico, na época que a gente usava esses termos, né, e depois a escola. À medida que o Paulo, que é meu irmão mais velho, foi envelhecendo, o papai veio puxando e eu vim atrás, né? Na realidade, eu vim carregado com isso, né? Mas lá em Colatina, eu lembro que isso ficou muito preso na minha mente, e uma das coisas que eu devia ter 4 ou 5 anos, que a gente veio para Colatina com 55, eu sou de 51, eu me lembro que uma vez me acharam lá na curva de saída lá de São Domingos com a minha irmã, a Adelinda, com a mão dada para ele, e umas pessoas me pararam. Onde você vai, menina? Eu estou indo para Colatina levar a minha irmã. Ela era pequenininha, eu tinha 4 para 5 anos e ela tinha 4. Aí devolveram a gente para lá. Então, eu acho que isso talvez veio no automático, né? A gente escutava e vinha crescendo. E é lógico que a cidade maior tira a ruralidade da gente, né? É lógico que a gente fica isso muito, muito preso dentro de nós todos, mas as circunstâncias da vida, a profissão que eu escolhi, né? Ela prende muito a gente nas cidades um pouco maiores e servir vamos dizer, de suporte para cidades menores. É isso que foi acontecendo. E é lógico que eu, graças a Deus, Arlindo, olhando para trás, eu nunca deixei de morrer o menino dentro de mim, e eu uso isso muito no meu consultório, com algumas brincadeiras com os pacientes e mostrando a eles uma coisa que a gente aprende, né? Depois de muitos anos, a gente vai descobrindo algumas coisas sobre a vida e a minha profissão de médico, ela me permite, não permite os médicos de forma geral, a ter uma vida muito, muito realista. A sensação de viver é uma coisa muito realista para a gente. A questão de vida, de usufruir a vida, o próprio morrer, a nossa finitude, né, que ela é um fato. E eu aprendi a dizer para os meus pacientes, principalmente os que têm muita ansiedade em relação à morte, que eles não se preocupem com a morte porque ela atrapalha a vida. Você tem que simplesmente viver, né? E uma coisa que eu aprendi que faz uma grande mudança em alguns pacientes é dizer a eles que a vida é muito simples. Quando a gente nasce, Deus dá um corpo para a gente. Homem, mulher, bonito, feio, com defeito, sem defeito. E esse corpo, à medida que a gente vai vivendo, ele vai gastando. E quando chegar lá no finalzinho, né, ele está tão ruim que ele fica e a gente segue caminho. No fundo, a vida é muito simples, é assim. E nós, médicos, temos, obviamente, que cuidar desse corpo e orientar as pessoas nesse sentido, né? Então, a pessoa que descobre que tem uma pressão alta, a gente sabe que a pressão alta vai gastar esse corpo mais rápido e ele vai antecipar um pouco a morte, se ele não cuidar, né? Se ele é diabético, da mesma forma, se ele não cuidar do alimentar-se correto, ele vai envelhecer esse corpo e esse corpo vai ficar mais velho mais cedo.
E nós temos esse privilégio de orientar as pessoas nesse sentido, para cuidar desse corpo que tem a finitude, mas que também nos permite ter tantas coisas boas, tantas alegrias. A gente não pode deixar o cérebro ficar preso, né, a essas coisas, as coisas tristes da vida. E é um alerta que a gente aprende muito como médico, isso se fala muito, que nós, como humanos, nós temos algumas tendências que nós temos que corrigir, né? Por exemplo, se eu falar mal de você, Arlindo, muita gente vai ouvir falar, o Cari falou mal, mas se eu te elogiar, poucas pessoas vão divulgar, né? Da mesma maneira, as experiências da gente. Eu, alguns dias atrás, algum tempo atrás, eu tive uma paciente mostrando como a condição humana da gente prende a gente em algumas coisas ruins. Era uma toda experiência ruim a gente guarda mais do que as boas, e isso a gente não tem remédio, a gente é que tem que corrigir, né? Então, eu tive uma paciente que, com 80 e poucos anos, uma senhora de muita vitalidade, chegou no meu consultório cuspindo marimbondo, com uma amiga dela que tratou mal ela. Eu falei assim, mas você é amiga dela há quanto tempo? Ah, nós somos amigas desde 21 anos, aquela praga, não sei... Aí eu falei, quer dizer que você abandonou todo o tempo de grandes alegrias que ela te fez companhia por causa de um momento ruim? Pelo amor de Deus. Aí eu estava citando a ela que uma das coisas que vai acontecendo com as pessoas à medida que vai envelhecendo, isso começa a ficar muito forte. Eu não tenho remédio para corrigir isso. A gente tem comportamento. E alguns exemplos, às vezes, fazem a pessoa corrigir. Então, eu comento muito com eles o seguinte, olha, se você está passando na rua e um pássaro passa e te suja a roupa, é inevitável, isso pode acontecer. Isso é igual pensar mal, pensar ruim, né? Mas o passarinho fazer ninho na sua cabeça dá para espantar, né? Pelo amor de Deus, né? Então, na realidade, quando a gente veio para Vitória, nesse crescer, eu vim só acompanhando a turma e fui usufruindo, porque como a gente é filho do meio, a gente tem aquela história, né? Existe diferença de personalidade entre o filho mais velho, do meio e o caçula, né? O meio ele tem que dar um jeito lá. O mais velho está sendo mais né? Recebendo mais atenção, o pequenininho também, e a gente fica meio solto nisso. E a gente vai guardando as boas coisas que os pais vão nos dando para a gente guardar as coisas boas. Alcari, quando foi que pela primeira vez você intuiu que a medicina era a sua vocação? E aí eu vou me permitir fazer aí na mesma toada, fazer uma segunda pergunta dentro da primeira. 3 fatos ou 3 pessoas que te inspiraram em tornar essa vocação em uma opção de vida. E aqui eu quero diferenciar, você é mestre nisso, em diferenciar o sentido das palavras. Uma coisa é você ter a vocação, outra coisa é você transformar essa vocação numa opção de vida. Olha, na realidade, Arlindo, eu lembro isso com perfeição. Eu estava, acho que era 1967, eu sempre fui muito afeito à parte biológica, biologia, né? Na realidade, eu queria ser um biólogo. Eu assisti muitos filmes sobre animais, há muitos anos atrás, tinham programas dos animais nas TVs, etc. Na realidade, eu gostaria de ser um biólogo, eu gostaria muito de estudar os animais lá no polo, eu tinha essas coisas de intuição, né? E, na época, eu não tinha muito caminho para isso. E, no meu entender, eu falei assim, o único que é mais perto da biologia é a medicina, né? E o meu pai, como farmacêutico e uma pessoa muito elogiada com as coisas intuitivas que ele tem. Você sabe, meu pai, eu lembro que a gente já morava em Vila Velha,
De vez em quando apareciam pessoas lá para que ele examinasse, conversasse, porque as pessoas tinham tido cuidados com ele há 10, 15 anos atrás, né? E aquela parte da biologia que foi me puxando a atenção. Então eu decidi fazer medicina porque, na realidade, era a única coisa que me ligava mais à parte biológica, né? As coisas do ser vivo. E depois eu fui me encantando. Durante o curso médico, eu dei aula de biologia no Salesiano, né? E ali nós escrevemos algumas apostilas, né, sobre ecologia, sobre fisiologia animal, aquelas coisas. E eu, cada vez, eu fui ficando maluco com... realmente, o ser vivo é uma coisa admirável. Eu, como fui professor também na UFES, muitos anos de clínica médica, e depois eu fiquei no setor básico, na embriologia, a embriologia mostra como o ser se desenvolve, né? E você vai se encantando, né? Como que duas células diferentes levam metade do material genético do pai e da mãe, se unem, né? Espermatozoide e óvulo, formam um ovo, e esse ovo vai se multiplicando, forma uma bolinha, daqui a pouco essa bolinha parece um miolozinho lá, uma sementinha por dentro, que a gente chama de nó embrionário, e esse nó embrionário forma uma vesícula, uma outra, uma membranazinha. Essa membrana se enrola e a parte de dentro forma um tubo digestivo, a parte de fora forma uma capa de pele, e no meio dos dois, toda essa estrutura fantástica de musculatura, ossos, etc., né? E é um negócio encantador. E eu fui cada vez ficando mais apaixonado. Eu me lembro que uma vez eu fui para a aula e falei para os meninos assim: gente, eu acho que eu estou ficando velho e bobo. Eu venho para cá e eu fico encantado com essa coisa da natureza. E uma coisa que eu sempre falava para eles: não estudem medicina só membro, coração. Analisem, deixe a cabeça voar, flutuar no encanto dessas coisas, né? Quer ver um fato muito simples que você pode estudar, mas pode refletir? Por exemplo, nosso braço, né? Nosso braço, o sistema circulatório passa aqui por dentro. Ué, mas ele poderia ter passado por fora. Por que a natureza faz isso? Ora, o homem primitivo, nos embates dele com a natureza, se os vasos sanguíneos passassem pelo lado de fora, no primeiro arranhão de uma árvore, o que ia acontecer? Um baita sangramento e ele ia morrer. Ué. Então, isso eu só estou querendo dizer uma coisa muito simples, mas que eu poderia só simplesmente, os vasos passam aqui, mas eu posso dar um sentido a essas coisas. Tem um outro fato em embriologia que mostra assim, a atitude antecipada, né, do Criador. Quer ver uma coisa interessante? O nosso pulmão é gerado durante a vida intraembrionária, mas ele não é usado. Não tem ar lá dentro. É isso? Então, o que a natureza faz? Quando ela faz o coração, ela tem os dois lados, né? As cavidades direitas, que recebe o sangue do corpo e joga para o pulmão. Esse pulmão oxigena no indivíduo adulto, né? E joga para o lado esquerdo, que bombeia isso numa pressão maior para ir nutrir o corpo, né? Espalhar os alimentos, jogar, né, a sujeira para o pulmão jogar fora, os rins limparem, né, aquele sangue sujo. E, dessa forma, você vai vivendo. Na vida embrionária, como não existe a necessidade do pulmão, o coração faz um furinho. Ele é construído com um caminho entre o lado direito e esquerdo, para não precisar de perder tempo ir lá no pulmão. Mas isso seria um desastre ao nascer. O que a natureza constrói? Uma válvula, que quando você nasce, o pulmão, ao expandir, ele abre um espaço, aí o sangue vai passar por ele. E se bobeasse, né, esse sangue, como é que ele ia ficar perdido? Então, a natureza constrói
um septozinho chamado septo primo que tapa do lado esquerdo para o lado direito e tudo se volta ao normal naquela coisa encantadora. Você pode ver que os bebês, quando nascem, eles são roxinhos no início, né? Que é quando o sangue ainda está passando por esse buraquinho, mas a natureza, quando expande o pulmão, ele fecha e você tem a oxigenação, o bichinho fica rosinha. Então, essas coisas da medicina, à medida que eu fui aprendendo e evoluindo, eu fui ficando cada vez mais apaixonado. E, na realidade, a vida é um grande presente. E não tem como nós, médicos, não nos motivarmos, né, em tratar desse corpo. Nós conhecemos muita coisa de medicina, e é lógico que os efeitos dos remédios, tudo é sempre pessoal, né? E quando você começa a trabalhar isso, a medicação adequada, no momento certo, né? E tudo isso tem muito significado. E eu fui, então, crescendo nessa coisa. Então, o meu motivo da medicina, no fundo, foi isso. Era a única coisa que tinha biologia, era a área médica. E depois, obviamente, eu fui começando a descobrir. No fundo, o meu pai, ele teve uma influência muito subliminar. Ele nunca falou para mim para fazer medicina, mas ele dava o exemplo da importância que tem a saúde, né? E eu lembro que, você sabe que a gente, quando era pequeno, hoje meu pai seria castigado, né? Mas na época ele fez uma coisa muito sábia com nós 3 irmãos. Ele punha 2 para trabalhar na farmácia com ele de manhã, que tinha mais movimento, né? E um que trabalhava à tarde. E na semana seguinte invertia, um da manhã ia para a tarde, e com aquilo a gente ia vivendo. E, de vez em quando, também acontecia do pessoal ir de madrugada lá em casa, com criança com febre, etc. E ele, então, muitas vezes, ele ia lá atender, mas outras vezes, depois a gente descobre por quê, né? Ele pegava a gente, vai lá, abre a farmácia e vende o remédio para fulano. Hoje eu entendo o que ele queria dizer. Nós temos que servir. E a saúde é uma coisa maravilhosa. Então, a gente foi sendo plantado algumas coisas nesse sentido. Na faculdade, você tem uma série enorme de excelentes professores, excelentes exemplos. Eu guardo muitos, mas tem um professor que eu tenho um carinho muito especial por ele, que é o professor João Luiz Carneiro, um grande mestre de anatomia, é uma pessoa fantástica. E eu me lembro que eu já estava terminando o curso de medicina e estava no meu estágio de clínica cirúrgica e tinha um paciente lá que tinha um câncer de esôfago, que é um câncer muito agressivo, né? E toda vez que eu ia visitá-lo, que a gente visitava o doente, que ele tinha para fazer as coisas, as medicações, e ele falava: doutor, eu vou ficar bom? E eu, sempre na busca da verdade, eu ficava meio... o que eu vou falar aqui, né? Aí meu professor João Luiz, eu falei: professor, eu estou numa situação meio complicada aqui, o que eu vou fazer com esse paciente? Ele tem um câncer de esôfago avançado, eu não tenho o que fazer. Aí ele virou para mim: Alcari, fale qualquer coisa, desde que você não tire dele a esperança. A esperança. Então, é isso que move a área médica, a esperança de viver mais, a alegria de você pegar um velhinho que está lá na cama sem nenhum valor, mas, né, físico, não faz mais nada, só dá trabalho, mas a filha, o filho, estão lá desesperados para ele não morrer. Então, essa é a esperança. E o doutor João Luiz, falou uma vez outra coisa muito interessante. A gente cura, a gente ameniza, e quando não for possível, dá o ombro para que a pessoa chore com ele. Então, são pessoas que me marcaram de forma muito especial, assim como o professor Carlos Sandoval, que faleceu há pouco tempo, um grande mestre, né? Nas lutas na universidade, né, a gente tinha, às vezes, aqueles embates entre professores,
e eu tive um embate muito triste com um lá, que me deixou numa situação difícil, e ele percebeu que eu estava sendo... Eu sou o primeiro, né? Como médico, eu não tive ninguém para me proteger, então... E ele percebeu uma coisa que não estava sendo legal para estavam fazendo comigo, e ele entrou na minha defesa: deixa o Cari trabalhar, ué. Ele não está fazendo nada demais, não. E são coisas simples, né, que fazem a grande mudança. Então, se eu tivesse que falar algumas coisas, a minha ida foi porque era a única área biológica, que eu me encantava muito. A outra pessoa foi o meu próprio pai, o João Luiz Carneiro, e o doutor Carlos Sandoval, e eu também tenho uma grande gratidão ao professor José Alfredo Ferrari. Ele era o professor do cursinho de medicina, hoje ele tem uma pousada lá em Santa Teresa, que me puxou junto com Zé Carlos Novaes, um grande amigo, e alguns outros amigos, que durante o curso de medicina, a gente dando aula de biologia, nós fizemos algumas apostilas, e nessas apostilas ele ampliou muito a capacidade de pensar da gente, não ficar só com a anatomia humana, né? A gente estudava a anatomia de todos os animais, chamada anatomia comparada. Fizemos apostilas sobre evolução, sobre anatomia e fisiologia humanas, e com isso a gente desenvolveu uma visão biológica espetacular, eu entendo assim. E da mesma forma que você sabe que a gente tem uma grande admiração pela escolha do nosso país, né, como uma conduta, né, religiosa, o cristianismo. Eu sou muito apaixonado pelo cristianismo, porque ele dá muitas respostas a tudo, né? E tem um texto na Bíblia que eu gosto muito, do Salmo 8, que ele diz assim: quando vejo teus céus, obra dos teus dedos, a lua e a estrela que preparaste, que é o homem mortal para que te lembre dele, e o filho do homem para que o visites. E refletindo sobre isso, a gente vê que o homem primitivo só podia admirar assim. E hoje nós temos o privilégio já de descobrir alguns segredos de Deus, né, na construção da vida, né? Material genético, né? A replicação do DNA, usando o RNA para a leitura das proteínas, isso é um negócio mágico, encantador. A embriologia, né, mostrando. Então, hoje a gente já não entende Deus só com os grandes astros, a gente entende Deus na sua plenitude, mexer com as moléculas, né, e construir isso de uma forma tão espetacular, né? Aliás, ele na parte física, né, a lei de Gay-Lussac lá, né, sob a mesma condição de temperatura e pressão, as reações químicas são as mesmas. Mas eu digo que o desafio de Deus é a vida, porque a vida permite tanta coisa, né? Você tem uma pneumonia que você dá um remédio, o cara cura. Tem outra que não precisa de remédio, e tem outra que o cara, você faz tudo e ele vai embora assim mesmo. Então, a biologia é esse encanto dessa multiplicidade de reações. Alcari, que aula, que aula, que aula. Nós vamos fazer um brevíssimo intervalo e a gente volta já já. Tá bom.